Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. E a mensagem dessa noite é: constrói a tua arca. A mesma ordem que Deus deu a Noé, Ele dá a cada um de nós, né? Constrói a tua arca. Nós ontem falamos en passant sobre a construção da arca de Noé. Hoje nós vamos terminar essas 5 noites maravilhosas da graça de Deus, falando um pouco mais sobre isso. Então vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 6, versículo 9 em diante. Todos acharam? Então diz assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimento e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservarem vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo e tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Vamos orar para o Espírito Santo falar ao nosso espírito nessa noite. Oremos ao Senhor Deus agora. O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou. Soprou o vento, enfureceu
nele firme, sobre a rocha permaneceu. Mas aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre a areia construiu, e sua vida destruiu. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, que bom que nós temos o privilégio de estarmos aqui reunidos em mais essa noite. E é um privilégio porque o Senhor é que efetua em nós o querer e o realizar. E se o Senhor efetuou em nós o desejo de estar aqui na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, é porque o Senhor tinha um propósito conosco. E o teu propósito é sempre fazer coisas boas em nossas vidas. O teu propósito é sempre manifestar o teu poder, a tua graça, o teu amor, para que nós possamos glorificar o teu nome, meu Deus, para que o mundo veja em nós a glória de Deus. E por isso eu fico muito feliz de estar aqui mais uma noite maravilhosa da tua graça. O privilégio de ouvir a tua voz, o privilégio de adorar o teu nome, de glorificar o Senhor, o privilégio de aprender mais e mais de Deus, porque a vida espiritual é um aprendizado que só termina no dia que nós deixamos de existir nesse corpo de carne. Mas até o último momento da nossa vida aqui nessa terra nós estamos aprendendo. Por isso que Pedro diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Então fala-nos nessa noite, fala à tua igreja, fala aos teus pequeninos, fala às ovelhas do teu rebanho, fala através de mim, o teu pastor, o teu servo. Dá-me a capacidade, Senhor, de poder explanar essa verdade, porque a minha suficiência vem do Senhor. E que tudo que for falado aqui nessa noite, que seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Eu te peço em nome de Jesus, eu te peço em nome do Senhor, e que todos digam amém e amém. Amém, irmãos? A Bíblia diz que nós devemos imitar a fé que os antigos tiveram. É por isso que Deus fez com que homens registrassem nas Escrituras exemplos de pessoas que eram iguaizinho a mim, iguaizinho a você, e que viveram uma fé que tornou a vida dessas pessoas uma vida vitoriosa. Então a gente tem que imitar a fé que os antigos tiveram, imitar a fé que os antigos viveram. E eu sempre digo que toda pessoa que quer ter uma vida vitoriosa, toda pessoa que quer ter uma vida cheia da manifestação do poder sobrenatural de Deus, ela tem que se mirar nesse exemplo aqui da construção da arca. Este é um exemplo magnífico, esse é um exemplo extraordinário, porque aqui tudo foi planejado, tudo foi projetado, tudo foi executado com perfeição. Isso não foi uma coisa feita à lavantê, isso não foi uma coisa feita de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não, absolutamente não. E outra coisa, a ordem que Deus deu a esse homem
foi uma ordem tremenda, porque construir uma arca, porque às vezes a gente fala assim, arca, e muita gente não tem ideia do que era construir uma arca. Eu disse, não lembro se foi no culto de ontem, acho que foi ontem, que a arca tinha quase que as dimensões desses grandes navios transatlânticos que fazem viagens internacionais, que a gente vê no cinema, que a gente vê na televisão. As dimensões da arca eram gigantescas. E Deus disse para Noé, olha Noé, no versículo 15, deste modo a farás, de 300 côvados será o comprimento. 300 côvados, aproximadamente 134 metros. Imagine aí, 134 metros. É grande, né? 300 côvados o comprimento. 50 côvados será a largura, aproximadamente 23 metros de largura. E 30 côvados altura, 14 metros de altura. Dá aproximadamente um prédio 3 metros por andar, quase 5 andares. Imagina um prédio de 5 andares. Alto, né? Não é coisa pequena não, querido. E é interessante, irmão, como é que Deus, Ele é detalhista, né? Deus deu a Noé todas as dimensões da arca. Deus disse a Noé qual era a madeira que ele tinha que usar na arca. Então, às vezes, as pessoas não têm noção disso aqui. Elas pensam que fazer a arca era fazer uma jangadinha pequena. Não, era uma coisa grandiosa. Era uma coisa muito grande. Viu? Não era uma jangadazinha. Não. Absolutamente não. Você vê a altura da arca, quase de um prédio de 5 andares, meu irmão. O volume da arca, uma coisa muito grande. A arca era mais ou menos 1,5 o tamanho de um campo de futebol. Imagina o tamanho do Castelão, 1,5. Grande, muito grande, né? Eu disse aqui numa ocasião que eu preguei sobre isso, sobre o criacionismo, que dava para você colocar dentro da arca aproximadamente 4.000 automóveis. 4.000 automóveis. Dava para levar dentro da arca 12.000 animais do tamanho de uma ovelha. Imagina aí, 12.000 animais dava para você acomodar na arca. E aí você vê que hoje existe no mundo, até os gatos vieram para o último culto, foi coisa linda, olha só. Beleza. Fica aí, gatinho, fica aí. Então, hoje existe no mundo cerca de 18.000 espécies de animais terrestres vivos. Ora, se a gente tomar 2 de cada espécie e 7 de algumas outras, como Deus ordenou a Noé, o total não ia chegar a 50.000 espécies, a 50.000 animais. Agora veja que ainda ia sobrar espaço para se colocar lá dentro alimentos, como Deus mandou. Olha, pega alimentos para você, pega alimentos que vão servir para todos os animais que você vai colocar aí dentro, como eu estou ordenando, né? Você vai reservar um andar para você e sua família, o resto da arca, você vai armazenar lá os animais direitinho como eu mandei. Agora o que eu fico maravilhado é que Noé teve que aprender a construir a arca. Você sabe o que é construir um navio? Ele não sabia. Noé não sabia construir navio nenhuma. E outra coisa, não apenas aprender a construir, mas construir bem feito, fazer a coisa com perfeição, fazer a coisa com excelência. E isso é a primeira lição que Deus nos mostra, que quando Deus nos chama
para fazer alguma coisa, olha, Ele nos chama para nós fazermos aquilo bem feito. E se você não sabe fazer o que Deus está te chamando para fazer, aprenda. Não diga não sei. Não, Deus está me chamando para... Não, pastor, isso aí eu não sei. Olha, estamos precisando de alguém que ajude ali na escolinha. Ah, eu não tenho um jeito para lidar com criança. Aprenda a ter jeito a lidar com criança. Está aqui, ó. Noé não sabia construir arca nenhuma. Ele era fazendeiro, meu irmão. Tinha nada a ver com construção naval. Imagine quantos cálculos esse homem teve que fazer. Ele teve que aprender. Porque não era de qualquer jeito, não. Tinha uma engenharia naval ali na história. Imagine se Deus dissesse: Noé, eu vou começar o dilúvio amanhã. Ele disse: Senhor, espera lá um momento, Senhor. Olha, ainda não coloquei betume. Ainda não calafetei a arca. Ou então, Senhor, esqueci de fazer a porta da entrada. Como é que ia ser? Ou então, a arca já navegando, já flutuando nas águas, e viesse um dos filhos de Noé e dissesse: papai, o senhor calafetou a arca por dentro e por fora como Deus mandou? O senhor fez tudo direitinho? E Noé dissesse: olha, eu acho que sim, eu acho que eu fiz tudo direitinho como Deus mandou. Olha, pois tem um compartimento lá que está entrando água. Está entrando água. Imagine se fosse assim. Colocava tudo a perder. O navio afundava. Né? A arca ia afundar, a água acabava com tudo. Eu quero que você abra a tua Bíblia, no livro do profeta Jeremias, capítulo 48, versículo 10. Encontraram? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Olha, Deus diz: é maldito. Pessoa que faz a obra de Deus relaxadamente, que não é assíduo no escudo da igreja, que vem uma semana, não vem a outra, quarta-feira aparece, quarta-feira não vem, domingo de manhã aparece na igreja, domingo da noite não vem na igreja, domingo à noite vem, não vem de manhã, um mês dá dízimo, outro mês não dá dízimo, um mês oferta, no outro mês não oferta. Maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. O pastor que não é um pastor zeloso, um pastor que não mergulha a fundo para ter conhecimento da palavra, chega na hora do culto, sobe no altar de qualquer maneira, fala um monte de abobrinha, como 99% dos pastores fazem. Deus está dizendo: é maldito. Então, às vezes, as pessoas pensam, irmão, que Deus mandou Noé fazer essa arca aqui, e que no outro dia, 24 horas depois, a arca estava lá prontinha, nos trinques. Não, não foi assim não. Não foi assim não. Noé trabalhou duro. Noé fez isso com afinco. Adquiriu madeira. Quer dizer que Noé teve que gastar dinheiro. Teve que gastar dinheiro. Teve que cortar madeira. Teve que serrar. Fazia daqui, fazia dacolá, calculava, até ele chegar ao fim e concluir um projeto grandioso como esse aqui. Trabalhou duro, querido. Vida espiritual é dureza. Vida espiritual exige sacrifício. Vida espiritual exige trabalho. Olha, só a nível de comparação. A arca foi construída 3.000 anos antes de Jesus se manifestar no mundo. Ela tinha aproximadamente 135 metros de comprimento. A caravela de Pedro Alves Cabral, quando ele descobriu o Brasil, uma caravela cheia de gente, sabe quantos metros tinha? 30. 30 metros. Então a caravela de Cabral
Era como se fosse um barquinho salva-vida da arca. Dava para pegar a caravela e amarrar na lateral da arca. Barquinho salva-vida da arca. O primeiro navio que foi construído no mundo, maior do que a arca, tinha 211 metros. Isso foi apenas 150 anos atrás. Dá para você imaginar o cara fazer uma coisa grandiosa como essa 3.000 anos antes de Cristo? Então, como diz aqui no texto, na parte de cima, ela tinha uma abertura de 0,5 metro, que servia para iluminação, servia para penetrar o oxigênio, para a respiração. Ela foi construída em 3 pavimentos, o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, tudo feito de uma maneira extraordinária. Né? Como Deus determinou, como Deus mandou. Aqui, volte lá em Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. Pessoal que entende de construção naval hoje, os engenheiros que têm uma técnica muito avançada, né? Diz que eles fizeram os cálculos e eles disseram o seguinte, que pela madeira que usou, pelas dimensões que a arca tinha, 2 andares da arca ficavam embaixo d'água. Quando ela botou, um andar ficava fora d'água. Como os navios, né? O navio, não, você vê uma parte está embaixo d'água. Sabe? Está amarrado. Quer dizer então que esses 2 pavimentos que estavam embaixo d'água eram escuros e frios, porque a luz do dia não tinha acesso. E como estava embaixo d'água, a temperatura era fria, né? Então aqui, versículo 6 de Gênesis, capítulo 6 de Gênesis, versículo 14. Faz uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimento e aquela fetarás com betume por dentro e por fora. Essa madeira que Deus determinou para a construção da arca é uma madeira extremamente resistente à água. Antigamente, lá nos Estados Unidos da América, eles tinham o hábito de construir caixas d'água exatamente dessa madeira. Madeira de cipreste. Porque é uma madeira resistente à água. Você sabia que existem caixas d'água que foram construídas com essa madeira há 200 anos atrás, e 200 anos depois, o pessoal ainda está usando como caixa d'água? Olha a resistência que essa madeira aqui tinha. E 200 anos depois, a madeira não apodrecia, não apodreceu. Né? Então, tudo determinado por Deus. Outra coisa interessante disso aqui é que a arca tinha que ser um barco onde poderia se manter todos os animais que Deus determinou a Moisés que colocasse lá dentro por pelo menos 1 ano. Que foi o tempo que durou o dilúvio, né? Você já pensou se Noé tivesse sido relapso e tivesse feito um barco para durar só 2 meses? O problema, morria todo mundo, morria todos, não ia servir para nada. Não ia adiantar nada. É por isso, meu irmão amado, que nós temos que ter muito cuidado. Nós estamos construindo a nossa arca, sabe? Cada dia da nossa existência, cada hora que você pega a Bíblia e lê, cada hora que você ora, cada culto que você vem, cada atitude sua que glorifica a Deus, você está construindo a tua arca. Você está fazendo aquilo que Deus mandou. Você está sendo obediente à voz de Deus. E isso vai trazer o quê? Benefício para você. Na hora do dilúvio, na hora das tempestades da vida, você estará dentro da tua arca, bem protegido. Amém? Bem protegido. Noé não mediu sacrifício. Noé não disse, não, madeira de cipreste é muito cara. Vou comprar uma madeira inferior. Imagina. E quando desse 6 meses na água, começasse a apodrecer.
e começasse a água a entrar, afundava a arca, morria Noé, filho de Noé, nora de Noé, todos os animais de Noé. Não é o que muita gente tem feito? Ao invés de fazer como Deus manda, começa a fazer as coisas, né, de uma maneira mal feita. Aí quando vem a necessidade da arca estar protegida da água, começa a perceber que a arquinha que ele está construindo não tem a segurança que devia ter. Então Noé era um homem sábio, um homem trabalhador. Olha, levou 100 anos. 100 anos para construir isso aqui, irmão. Não era um preguiçoso, não. Né? Eu imagino que no final do dia, Noé devia dizer, puxa, estou quebrado. Devia estar sentindo dores do corpo inteiro. A musculatura devia estar dolorida. O dia inteiro, serra, prega, bate martelo, mede daqui, mede dacolá, pega a plana daqui, a plana dacolá, leva de volta para lá, traz de volta para cá. Não era preguiçoso. Deus não tem compromisso com os preguiçosos. Abre em Provérbios. Provérbios capítulo 19, versículo 24. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Deus poderia dizer aqui, o preguiçoso, ele quer servir a Deus, mas não quer ter o trabalho de frequentar os cultos, não quer ter o trabalho de reservar um dia para Deus, o domingo. Ele quer servir a Deus, mas ele não quer fazer nenhum tipo de sacrifício. O cara quer ser um diácono, a mulher quer ser uma diaconisa, mas não quer trabalhar na obra. Ela quer ter o título de diaconisa, ele quer ter o título de diácono. Não quer fazer permanência, não quer dedicar um dia para ficar evangelizando na porta da igreja. Chama para vir ajudar na limpeza da igreja, não aparece, não pode contar com ele. Então o que Deus está dizendo aqui? Que ele não tem compromisso com preguiçosos. Deus quer que a gente trabalhe, irmãos. Como Noé trabalhou. Noé fez o melhor para Deus. Noé se doou por inteiro. Tem muita gente na obra de Deus que diz que aquilo que ele está fazendo é para a glória de Deus, mas está fazendo de qualquer jeito. Oh, é para a glória de Deus, oh, é para a glória de Deus, mas faz de qualquer maneira. A pessoa quer cantar no louvor da igreja, mas não quer ensaiar, não quer vir aos sábados para os ensaios, quer chegar domingo, subir no altar e cantar de qualquer maneira. Tem que ensaiar, né? Isso não é bagunça. Você pensa que um artista popular, quando ele faz um show, você pensa que ele chega, como ele já conhece, as músicas são dele, ele já cantou 500 milhões de vezes, que ele apenas no dia do show vai lá e sobe e faz o show? Não, ele ensaia antes de cada show. Na véspera do show, o cara vai lá passar o som. Tudo certo, vamos testar, vamos ver se está tudo funcionando. Testa aí, testa acolá, tudo com perfeição. Muitas das vezes nós não vemos isso aqui na igreja, irmão. A pessoa quer fazer de qualquer maneira, sabe? Nós tínhamos uma irmã aqui na igreja, uma senhora. Aí um dia ela se prontificou a vir limpar esses arranjos aqui. Aí ela veio. Só que ela disse que ia limpar. Só que sem entender de arranjo, sem entender da coisa, pegou uma tesoura e disse, eu vou diminuir aqui, vou diminuir acolá. Olha, estragou todos os arranjos. Deu um prejuízo de quase R$500. Inclusive o Éricles foi responsável por essa proeza de deixar a irmã mexer. Segurou a rebordosa também. Está lembrado? Quer dizer, mas o pior é o seguinte. Na hora que a gente chamou, mas irmã, como é que a senhora fez isso? Poxa, a senhora falou que ia só limpar, passar um paninho, um sabãozinho, tirar a sujeira, a poeira. Como é que a senhora cortou, estragou tudo? Chamamos a mulher que fez, elas têm que fazer tudo de novo.
o importante é que eu fiz para Deus. O importante é que eu fiz para Deus. O importante é que foi para Jesus, para a glória de Deus. E saiu da igreja. Não gostou. Queria que ficasse todo mundo calado, ninguém falasse nada. Tá bom, estragou tudo, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Não, meus irmãos, pelo amor de Deus. Deus só é glorificado pelas coisas boas, sabe? Deus não é glorificado pelas coisas más. Deus é glorificado por aquilo que nós fazemos com perfeição, por aquilo que a gente faz com excelência. Deus não é glorificado por coisas erradas nossas, ou por coisas que nós fazemos de uma maneira mal feita. Isso não glorifica Deus. Então você vê nesse exemplo aqui, que Noé foi um homem extremamente cauteloso em relação a essa coisa de fazer com excelência, de fazer bem feito, porque era para Deus. Quando ele construiu a arca, esse homem aqui, ele caprichou nos mínimos detalhes. Por isso que você tem que ter cuidado, até para os projetos de Deus para a tua vida. Viu? Não é só em relação à obra de Deus, não. Como é que você tem trabalhado nos projetos de Deus para a tua vida pessoal? Você, rapaz, que está aqui. Você, moça, que está aqui. Você estuda? Está estudando? Estou, pastor. Estou fazendo 2º grau. Estou me preparando para o vestibular. Ok. Isso é um projeto de Deus para a tua vida, então, né? Como é que são as tuas notas na escola? Como é que são as tuas notas na escola? Ah, pastor, é o seguinte, olha só. Esse ano eu passei na rabeira da fila, no rabo do cometa. Mas passei, graças a Deus que passei. Quer dizer, está tratando o projeto de Deus para a tua vida escolar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não basta passar de ano. Não. É fazer a coisa para a glória de Deus. Pastor, eu passei, pastor. Olha, fui fazer uma prova de matemática. Eu saí para passear com os amigos. Não tive tempo de estudar, porque eu não ia perder o passeio. Mas cheguei lá, pastor. Tem um colega meu que sabe matemática pra caramba, sabe? Sentei do lado dele. Olha, colei a prova inteirinha, me dei e foi bem. Você vai ver lá na frente as consequências disso. Aí que você vai ver o que é que vai acontecer. Às vezes a pessoa diz assim: o Jesus que eu sirvo é maravilhoso. Olha, o Deus da graça é nota 10. Aí o irmão está do lado, que não deixa passar em branco, vira para vocês: ah, é mesmo? O Deus da graça é nota 10? Mas interessante, a nota que eu dou para a tua frequência à igreja é 5. Eu vejo você falta mais do que vem. Deus é 10, mas você é nota 5. O teu desempenho em prol da obra de Deus é nota 2. Eu não vejo você fazer nada, eu não vejo você vestir a camisa, eu não vejo você se envolver em nada em prol do reino. Então é nota 2 para você. E aí, irmão, Deus não é glorificado. Então preste atenção nisso. Todos nós devemos ter um padrão para a nossa vida, como esse que Noé aqui tinha. Quando esse homem aqui assumiu a missão de construir a arca, ele se prontificou a fazer uma arca. Ele não disse: eu vou fazer um barquinho qualquer. Ele não disse: eu vou fazer uma jangada. Vou pegar ali uma estora de madeira, vou amarrar e está tudo certo. Não, ele disse: eu vou fazer da melhor maneira possível. Eu vou fazer da maneira que Deus está mandando. Irmãos, 3.000 anos antes de Cristo, esse homem fez um senhor navio. Não tinha beleza arquitetônica. Não tinha. Até porque o objetivo
não era ter beleza, não era encher de animais e fazer um passeio pelas ilhas do Caribe. Não. O objetivo é que flutuasse, que não afundasse. Então ele construiu a arca com toda excelência possível. Ele quis fazer o melhor para Deus. Será que você tem feito o melhor para Deus? Ele fez tudo com excelência. Eu dei um exemplo aqui quando eu falei disso naquela série de mensagens, criacionismo versus evolucionismo. Com toda a tecnologia que nós temos hoje, há anos atrás, agora, não faz muito tempo, quando o Brasil comemorou 500 anos do descobrimento, né? Você lembra que o governo mandou construir uma caravela igualzinha a que Cabral tinha construído? E o plano era fazer as comemorações lá em Porto Seguro, e aí a caravela ia vir pelo oceano, e era como se fosse igualzinho. Quando botaram a caravela na água, não andou. O maior fiasco do mundo. Maior vexame, maior mico. Entendeu? O cara, 3.000 anos antes de Cristo, faz uma coisa gigantesca como essa arca aqui, com excelência, com perfeição, navegou, não entrou água, suportou 1 ano em cima das águas. Pastor, mas espera lá. Para Noé construir um navio gigantesco como esse aí, claro que não foi ele sozinho. Claro que não foi apenas ele e os filhos. Deve ter preciso contratar gente, contratar marceneiro, contratar carpinteiro. Eu até imagino que sim. Eu creio que sim. Só que para contratar gente, tem que haver necessidade de ter o quê? Dinheiro para pagar os empregados. Noé bancou as despesas. Noé não disse, olha, Senhor, eu por mim faria, viu? Eu e meus filhos, nós estamos prontos para fazer. Mas o negócio é que tem que contratar. Eu vou precisar de marceneiro, eu vou precisar de carpinteiro, né? Eu vou precisar de uma série de profissionais aí. E aí vai ficar difícil, tem que gastar uma grana, e para gastar dinheiro eu estou fora. Não, eu banco as despesas. Então veja, o projeto que o nosso Deus trouxe para a vida de Noé, exigia de Noé o quê? Toda a atenção, toda a dedicação, exigia de Noé todo esforço, todo sacrifício, que ele colocasse ali naquilo toda a sua capacidade mental e intelectual. E sabe o que eu acho ainda mais espetacular, mais extraordinário, mais maravilhoso? É que Noé estava fazendo tudo isso para enfrentar uma coisa que ele não conhecia. O que é que Noé não conhecia? Chuva. A Bíblia diz que não tinha chovido ainda sobre a terra. Normalmente Deus pede para a gente fazer coisas hoje que outras pessoas já fizeram aquilo. Aí a gente se mira no exemplo para fazer igual, né? Aí você faz consciente daquilo que Deus quer para a tua vida, porque você já viu o outro fazer, o outro fazer, o outro fazer. Você se mira nos exemplos dos outros. Agora imagine Deus falando para Noé, Noé, faz uma arca, porque eu vou fazer chover. Hoje a gente sabe o que é chuva. Noé não sabia. Nunca tinha chovido. O que é chuva? Isso perfeitamente. Vai chover? Vai. O que é chuva, Noé? Não sei. Mas Deus mandou fazer isso aqui, porque diz que vai chover. Diz que essa tal de chuva vai matar todo mundo. E mandou a gente construir isso aqui, entrar dentro. Por isso eu pergunto mais uma vez, como você tem desenvolvido o projeto que Deus colocou na tua vida, meu irmão? Como? Como é que você tem feito? Com que qualidade você tem feito?
Você tem feito com excelência, você tem feito com dedicação, você tem dedicado a Ele toda a tua atenção, todo o esforço, todo o teu sacrifício, ou você faz como muitos fazem, empurrando com a barriga? Eu quero terminar dizendo para você o seguinte: esse senhor aqui, Noé, ele recebeu de Deus a informação do tamanho da arca. O que ele poderia colocar ali dentro era o que ele teria em mão para fazer sobreviver durante um ano. Deus deu essa informação aqui para ele. Eu disse: olha, Noé, coloca tudo que você precisa para sobreviver aí dentro. Você precisar para sobreviver, coloca lá dentro. Às vezes a gente diz para Deus: Senhor, mas eu não tenho nada. Deus diz: o que é que você tem aí nas tuas mãos? O que é que você tem? É tão pouquinho, mas é isso que eu te dei. É esse pouquinho aí que eu te dei. É isso aí que vai fazer você alavancar a tua vida. Eu fico imaginando quando Noé adentrou os céus, e aí encontrou lá com Moisés e um papinho legal lá no céu, e disse assim: Moisés, vem cá, puxa vida, me conta aí. Olha, eu estou curioso para saber, rapaz. Eu fiquei impressionado como é que você, com simples cajado na mão, detonou o Egito inteiro, cara. Você destruiu o país mais poderoso da terra naquela época. Você só tinha um cajadozinho de madeira na mão. Me conta como é que foi isso. Me conta como é que aconteceu. Como é que foi para você vencer uma nação tão poderosa como aquela? Moisés só tinha um cajado na mão, querido. Não tinha um exército. Não tinha armas de guerra. Não tinha nada. Aí Moisés diz: olha, o negócio é o seguinte, eu vou te contar tudo direitinho, mas eu também tenho uma curiosidade. Como é que você acreditou que ia chover? Na tua época não tinha chovido ainda, cara. Como é que você acreditou que ia haver uma tal de chuva e que era necessário estar com aquele negócio lá pronto, chamado arca, para poder sobreviver você, os teus filhos, as mulheres dos teus filhos? Rapaz, me conta para mim, como é que você conseguiu construir uma arca do tamanho de um navio transatlântico? Você não tinha curso de engenharia naval? Você era fazendeiro, cara. Como é que você calculou aquilo? Como é que você fez os cálculos, Noé? Me conta, me conta. Então você vê, irmão, esses homens foram vitoriosos. Eles usaram aquilo que Deus tinha posto na mão dele, aquilo que eles tinham, e eles fizeram o melhor para Deus. Foram vitoriosos. Eles não se contentaram em fazer relaxadamente. Eles não se contentaram em ir para dentro de um quarto orar e dizer: Senhor, olha, é muito difícil, eu vou orar para ver como é que fica, para ver se é isso mesmo. Não é assim que a maioria fazem hoje. Está ouvindo Deus falar e o cara está dizendo: eu vou orar. Vou orar para ver se é isso mesmo. Antes dessa igreja aqui ser fundada, aí tinha um rapaz lá em Recife, e ele queria ser pastor, e só vivia pastor. Eu não vejo a hora de Deus me dar uma chance, e fez seminário, e se preparou, e ele comprava livros, e o cara chamado Antônio. Aí quando foi para inaugurar essa igreja, eu conversava com algumas pessoas do meu círculo de convivência mais íntima. Eu disse: o que é que vocês acham de colocar o Antônio lá? Eu vou estar todo apoio, vou estar junto. Vai ser a chance de Deus mostrar se ele tem verdadeiramente uma chamada de Deus.
puxa, pastor, é isso mesmo. Aí cheguei num culto de domingo, a igreja de Recife superlotada, 800 pessoas no culto. Aí de surpresa eu falei da igreja daqui, ó, Deus inquietou, vamos implantar a igreja em Fortaleza. Aí eu falei, Antônio, Deus está dizendo que é você que vai para Fortaleza. Já chegamos à conclusão que você tem que ir. Está preparado? Tô. Fica de pé. Diz para a igreja, ele virou para a igreja, em nome de Jesus eu estou. Só que a mulher dele era católica. E pouco ia à igreja. Sabe? Aí saiu dali e foi embora. Eu digo, ó, se prepara, porque semana que vem você vai. Arruma as trouxas. Tá bom. Quarta-feira ele não veio para o culto. Eu digo, aí tem coisa. Já acendeu a luzinha vermelha. Eu digo, isso não está me cheirando bem. Ele não era de faltar culto. Domingo ele chegou logo cedo na igreja. Pastor Antônio quer falar com o senhor. Deus já estava me inquietando que não tinha coisa. Aí ele entrou. Pastor, eu queria falar com o senhor. Olha, pastor, estou orando esses dias todos, viu? Mas orando muito. Sabe o que é que Deus me mostrou, pastor? Que é para eu servir a ele aqui em Recife. Que eu não estou preparado para ir para outro lugar. Mentira! É porque a mulher disse, eu não vou. Eu digo, é mesmo, rapaz? E Deus fala uma coisa para mim, fala outra para você. Não, mas já resolvi o problema. Já chamei esse irmão aqui, ó. E esse irmão vai no meu lugar, e não sei o quê, e pererê. E acabou a história. Orei ao Senhor. Você não vê Noé fazendo isso? Você não vê Moisés fazendo isso? Né? Não, eles ouviram o que Deus falou e colocaram em prática. Confiaram em Deus. Se esforçaram. Deram o máximo de si. Então é isso que Deus espera de cada um de nós, irmão. Se você não fizer o que Deus manda e fizer bem feito, se você não se esforçar, se você não der o melhor de você, você nunca será uma pessoa vitoriosa. Você acha que Deus deu a inspiração para a gente fazer essas 5 noites maravilhosas da graça de Deus? Você acha que isso aqui é uma brincadeira? Imagine Deus inquietando a gente e dizendo, eu quero que vocês venham à igreja todas as noites dessa semana. Você já percebeu que uma grande parte não veio? Quarta-feira veio, dia normal. Ah, mas vim fora quarta. Construí uma arca de 300 côvados. Isso é um exagero. Eu vou construir de 30 côvados. Está suficiente. Deus está exagerando. Como é que pode? Vai dar muito trabalho, vai demorar muito tempo. Eu vou construir. Imagine se Noé fizesse isso. $50 côvados de largura, para que esse exagero? Não, 5 tá bom. A chata. Ia ficar uma jangadinha daquelas que a gente vê ali no Mucuripe. Não estaria aqui na Bíblia. Não teria servido para glorificar o Deus eterno. Aí essas pessoas que são relaxadas, essas pessoas que não dão tudo de si, essas pessoas que não fazem a obra de Deus com excelência, com esmero, com dedicação, chega um dia que vem um dilúvio. E aí elas descobrem que elas não construíram a arca como Deus mandou. Aí entra água por aqui, doença por acolá, crise financeira por não sei por onde, problema no casamento não sei para onde, sabe, falência da empresa, vem o desemprego, vem a desgraça, vem a depressão, vem o fracasso, vem a dor, vem a miséria, e ela diz, caramba! E Deus diz, eu mandei você construir a arca. Você não construiu. O dilúvio veio. Está aí, ó, você está sofrendo agora, você está padecendo, você está pagando o preço. Você não podia ter construído bem construída? Você não podia ter se esforçado?
Então, faça o que Deus manda com excelência. Com mais excelência do que você faz para o teu patrão, para a tua empresa. Você que trabalha numa empresa, pastor Érigles, trabalha numa grande construtora, uma das maiores construtoras do Brasil. Ele é dedicado, ele é esforçado. Ele tem que ser mais dedicado, mais esforçado pela obra de Deus do que ele é lá pela empresa dele, que ele trabalha. Muito mais. Porque o que ele está fazendo lá, ele está fazendo para a construtora. O que ele está fazendo aqui, ele está fazendo para quem? Para quem? Para Deus. Para Deus. Vocês notaram que ele todas as noites esteve aqui? Ele faz faculdade. Ele faz faculdade. Pergunta a ele se eu disse, dá para você vir toda noite? Não. E se ele não viesse, tinha o Rodrigo, a Manu, Orlando, né, que dava para a gente levar tranquilo. Ele não veio porque eu mandei, não veio porque eu disse que tinha que vir. Não, ele veio por uma consciência. A pessoa tem que ter consciência da sua responsabilidade para com Deus, irmão. Vocês entenderam isso? E aí eu pergunto para a gente terminar. Como você está construindo a tua arca? Com dedicação? Com afinco? Está usando a madeira que Deus mandou usar? Como é que você tem dado os teus dízimos? Como é que você tem dado as suas ofertas? O que é que você tem feito em prol da obra? Ah, pastor, eu me limito a vir aqui, sentar no banco, ouvir uma pregação, cantar um hino, e acho que está muito bom. É mesmo, é? Será que Deus não está requerendo nada mais de você? Será que não tem mais nada que você possa fazer na construção dessa arca? Será que não precisa você pegar uma plana e aplanar aquela madeirazinha ali? Será que não daria para você segurar um pouquinho? Como é que chama? O prumo, né? O cara pega aquele prumo, segura aqui, o outro segura lá, para ver se a madeira está né? Para a outra encaixar bem certa. Às vezes precisa um que segura o prumo. Só segurar. Você tem evangelizado? Quantas almas estão aqui nesse ministério que vieram através de você? Olha, pastor, graças a Deus, o irmão fulano hoje está aqui, fui eu que evangelizei. A irmã Beltrano, olha, foi duro, viu? Mas eu bati na mesma tecla, era minha vizinha. Olha, hoje você está aqui convertido à graça de Deus. Quantas almas você já ganhou para Deus? Quantas almas você já pescou nesse mar da vida? Pastor, estou aqui há 5 anos. Sim, e nesses 5 anos, quantas pessoas foram convertidas e você foi o instrumento que Deus usou para convertê-las? Tudo isso faz parte, irmão, de construir a arca. Tudo isso é obrigação nossa. É obrigação minha, é obrigação tua. É obrigação de todos nós. Hoje eu estava conversando com o Dr. Agamenon e eu disse, eu vou querer que o senhor vá um dia lá na igreja. Ele disse, vou. Aí falei um pouco da graça de Deus para ele, né? Eu digo, olha, vamos fazer um culto aí que já estava na minha cabeça isso. Um culto de gratidão, gratidão a Deus, gratidão a um amigo, gratidão a um parente, gratidão a um vizinho. Tem tanta gente que a gente, né, tem gratidão, alguma coisa que alguém fez por você, que você é grato àquela pessoa. Você quer agradecer. Eu digo, olha, fique tranquilo que eu vou te convidar num dia certo. E ele disse, me convida. Estava numa consulta médica. Estou lá, estou evangelizando, estou falando. Não quer nem saber, entendeu? E você tem feito isso?
A pergunta é essa: como você está construindo a tua arca? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça, eleve o teu pensamento a Deus.